Estamos aguardando aqui o nosso convidado a entrar na live dessa noite. E já quero convidar você para ir aumentando a expectativa no seu coração. Deus vai falar poderosamente conosco aqui nessa noite. Estamos com o coração queimando para esse tempo. Eu confesso que eu particularmente estou muito feliz de fazer essa live aí com o pastor Jefferson, e sei que será uma noite memorável para nós, né? Memorável. Quero pedir algo a vocês, queridos, muito importante aí, ó. O pastor Jefferson acabou de entrar. Vai clicando aí no aviãozinho e vai chamando aí a turma toda que vocês conhecem, chama seus amigos. Se vocês clicarem nesse aviãozinho aqui, ó, vocês vão mandar aí para várias pessoas essa live, porque queremos que o máximo de pessoas possível seja abençoada, seja impactada através dessa live de hoje, amém? Pastor Jefferson já está aí e eu já vou, inclusive, chamar aí a nossa live. Aleluia, glória a Deus. Ô, glória! Paz, querido, tudo bem? Tudo bem, tio? Paz, querido. Amém. Glória. Amém. Prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado. Tá tendo um delay aí, tio? É alguma caixa que tá ligada aí com você ou não? Deixa eu abaixar um pouco, ver se melhorou agora. Ei, teste. Alô, testando o som? Melhorou um pouquinho sim. Ok. Que benção. Eu estou usando Rapaz, o que microfone. alegria. Estou usando o microfone de lapela, então ele pode ser que ele dê realmente mas o som fica melhor, né, por outro lado. Certamente aqui chega muito melhor o som, né? Amém. Pessoal, olha só, essa fera aí que está conosco, como eu falei agora no início da live que nós estávamos abrindo, eu tenho a graça e a honra de tê-lo como tio, né? Talvez diferente do que muitos esperavam, ele é irmão da minha mãe, né? Eu recebi aqui, tio, uns 4 comentários, uma mensagem. Rapaz, como que o irmão do seu pai parece com ele, hein? E eu já recebi as mesmas mensagens aqui, principalmente quando a Nini posta foto de aniversário, uma coisa assim que eu comento, e aí os meus amigos veem, todo mundo pergunta se é meu irmão e tal. E não, a minha irmã, a esposa que é minha irmã. E eu costumo falar até o seguinte: coloca um cavanhaque na minha mãe que fica igualzinho, viu? Queridos, eu quero rapidamente, eu não quero falar muito nessa abertura não, assim como eu falei com o pastor Jefferson mais cedo. Eu quero aproveitar essa live aqui, que para nós é uma grande honra, para poder deixá-lo livre, para poder liberar a palavra para nós nessa noite, né? O profeta do Senhor nas nações, o mestre na palavra. É o primeiro doutor da família, né, tio? Muito bem, muito obrigado. Doutor da família e depois pós-doutorado em filosofia da religião. Pastor há muitos anos, fundador de 2 igrejas na América, fundador de um seminário teológico também na América, e nós estamos aqui querendo receber e beber um pouco do que Deus tem falado, ministrado no seu coração nesse tempo. E agora a live ela vai começando a crescer devagar, e eu quero deixar você à vontade, tio, para liberar a palavra que Deus colocar no seu coração. E eu quero, a partir de agora, receber o máximo possível. E eu vou assistir depois ela de novo. Bom, muito obrigado, Felipe. E a nossa família tem sido muito agraciada por Deus, com tantos pastores, obreiros, e todos fazendo um bom trabalho, dando um bom testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, servindo ao Senhor, cuidando de vidas. E esses dias eu fui aqui mais ou menos contar nos dedos e me dar conta de quantos obreiros, pastores, pastoras que o Senhor levantou na nossa casa. E eu quero aqui deixar uma homenagem à minha querida mãe, que partiu para o Senhor,
Porque eu sei que tudo isso que está acontecendo hoje na nossa família é um legado dela. Né? Ela deixou um legado como matriarca. Eu cresci a vida inteira vendo-a ser fiel a Deus, assistindo-a, sabe, se sacrificando para não quebrar a aliança que ela tinha com o Senhor. E partiu aos 92 anos de idade, deixando esse legado para todos nós. E hoje ver você aí como pastor, pastoreando uma igreja, e acompanhado dos pais, da família de um modo geral. E, gente, isso é maravilhoso. Assim como o Diego também pastoreando, e pastor, e outros, né? Tantos outros. Eu realmente estou muito grato a Deus por ele ter achado graça na nossa família e ter feito o que fez, né? Fica isso registrado aí, portanto. Segundo lugar, eu queria ler um texto aqui com vocês e deixar alguns pensamentos, né? A gente vai aqui, como a gente costuma dizer, a gente vai pensar alto. Já que estamos em quarentena, vamos para o cantinho do pensamento, né? Aqui na América é cultural, né? Quando uma criança faz uma arte, aqui não pode bater em criança, né? Então, quando se faz uma arte, eles dizem que eles colocam a criança de castigo no que eles chamam de cantinho do pensamento. Então, eles colocam lá uma cadeirinha num cantinho, lá senta a criança e fala que agora você vai pensar no que você fez, você vai pensar na vida. Então, é o que nós vamos fazer aqui agora, sentar no nosso cantinho do pensamento e considerar algumas coisas em relação a esse momento que nós estamos vivendo como igreja e como nação e até como planeta, né? Eu acredito que Deus colocou o planeta Terra no cantinho do pensamento. Além disso, Deus colocou a igreja no cantinho do pensamento e Deus colocou as famílias, cada uma no seu cantinho, para pensar, para refletir e considerar se a nossa lista de prioridades está correta, né? Se nós estamos, por exemplo, colocando o Senhor no topo da nossa lista, se Ele é a nossa prioridade mor, né? A nossa prioridade absoluta. Segundo Samuel, capítulo 6, do versículo 1 em diante, tem uma história muito interessante, que diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-a da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de madeira de faia, com harpas, com saltérios e tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência. E morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E a arca do Senhor, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Bom, o que o Senhor tem comunicado ao meu coração nessa fase tem me levado muito a focar nesse setting, nessa estrutura, ou nesse momento que estamos vivendo, em que as famílias estão
limitadas dentro de suas próprias casas. A igreja voltou a ser familiar. Até pouco tempo atrás, a igreja ainda era estrutural. A igreja ainda estava funcionando muito sobre o princípio institucional. E de uma hora para outra, Deus nos fez voltar ao princípio do Novo Testamento, neotestamentário. Deus nos levou de volta para o livro de Atos em questão de dias. E agora nós voltamos a ser uma igreja familiar, uma igreja cuja centralidade está na adoração a Deus no lar. O livro de Atos diz uma coisa interessante, né? No início da história da igreja, capítulo 4, se não me falha a memória, de que eles comungavam na doutrina dos apóstolos, eles partiam o pão de casa em casa, comungavam nas orações e no partir do pão, e, portanto, havia uma estrutura familiar envolvendo a igreja que tornava a igreja sólida, que tornava a igreja mais resistente a lutas, dificuldades, a perseguição e até mesmo ao perigo de morte. Porque no livro de Atos nós temos uma igreja altamente perseguida até mais ou menos até o capítulo 11, mais ou menos, até o capítulo 10, porque depois vem um pouco de paz. Uma igreja altamente perseguida, com pessoas morrendo, sendo presas, e a igreja não parava. A igreja era uma espécie de massa fermentada que quanto mais batia, mais perseguia, mais crescia. Entendeu? Então, esse modelo de igreja, ele meio que se perdeu ao longo do tempo. Ele foi se perdendo. E nós passamos a desenvolver um modelo muito mais grego de igreja do que judaico, né? O modelo grego é o modelo estrutural, o modelo institucional, onde a igreja, acima de tudo, é uma instituição. Ela precisa ter um prédio, ela precisa ter conta bancária, ela precisa ter um CNPJ, ela precisa pagar salários, ter funcionários, é uma instituição. Entendeu? Embora não haja necessariamente nada de errado com isso, o problema começa quando a institucionalidade da igreja começa a substituir a funcionabilidade do corpo. Uau. Quando o corpo perde potência, perde a habilidade de reproduzir Cristo. Porque quem produz milagre não é a instituição, é o corpo. São as pessoas. Então, quando nós lemos no Novo Testamento que a sombra de Pedro curava, os lenços de Paulo eram levados para operar milagres e coisas dessa natureza, o texto não fala da instituição. O texto fala das pessoas, o que as pessoas representavam no reino de Deus, a comunhão que elas tinham com Deus e o resultado que se via na sociedade da época. Então, veja bem o que está acontecendo agora. Nós temos uma igreja impedida de reunir em seus prédios, e olha, o meu prédio, o seu é simples, mas tem prédios aí de mármore, de granito, prédios aí com cúpulas douradas, prédios maravilhosos, de alguns milhões de reais. Aqui tem prédios que, se vender, dá para matar a fome de um país da África. Meu Deus. Tem prédios aqui, ô Felipe, sem exagero nenhum, que custou cerca de 100 milhões de dólares para construir. Meu prédios Deus. magníficos, templos extraordinários, megas, magníficos. O que acontece? Nada disso está resolvendo o problema social, nada disso está resolvendo, por exemplo, a necessidade de salvação de almas das cidades. Veja bem, Paulo chegava numa cidade, como o caso de Éfeso, que era uma das metrópoles da época, para a realidade da época. Ele chegou em Éfeso, a questão de semanas que ele estava em Éfeso, a cidade já estava empavorosa. Paulo revirava uma cidade de pernas para o ar em semanas. Nós hoje estamos plantados anos numa cidade e essa cidade não é transformada. Meu Deus. Qual é o problema de hoje? O problema de hoje, basicamente, é que nós, com o passar do tempo, fomos priorizando a institucionalização da igreja ao invés do crescimento corporal da igreja, o corpo da igreja, o crescimento orgânico da igreja. Porque é nesse relacionamento entre Deus e pessoas que a mágica acontece, que o milagre acontece.
Só que o que nós estamos vendo hoje? Uma igreja muito mais poderosa. Hoje nós temos uma igreja mais poderosa do que antes. Nós temos uma igreja que ocupa as sacadas dos prédios. Nós temos uma igreja ajoelhada nas ruas, nas praças. Nós temos uma igreja cantando porque ele vive, a capela em todos os lugares. Nós temos uma igreja online, quase que 24 horas por dia. Antes de nós tinha alguém, daqui a pouco tem mais alguém. Talvez agora mesmo, enquanto nós estamos, tem mais alguns por aí. Nós temos aí os adoradores fazendo, sabe, lives para poder ministrar a palavra. Nós temos igreja no Brasil, Itália, Espanha, Estados Unidos da América, Reino Unido, em vários lugares do mundo. A igreja ocupando as ruas, ocupando os condomínios, cantando, ministrando, orando, clamando a Deus. Nós temos jejuns nacionais sendo convocados. Então Deus, em questão de semanas, ele pegou uma igreja apática, ele pegou uma igreja moribunda, ele pegou uma igreja muito mais pactuada com a institucionalidade do que com o funcionamento do corpo, e ele transformou esta igreja. O processo ainda continua, mas ele transformou esta igreja em questão de dias. O que prova, meu querido, que o Espírito Santo é muito melhor pregador do que eu e você e qualquer outro pregador que ocupa os púlpitos das igrejas. Meu Deus. Quando ele decide, eu vou fazer algo agora, ele decide fazer, aquilo acontece em questão de dias. Ele afeta o mundo inteiro em questão de dias. Aleluia. E você sabe o que está acontecendo hoje? O mundo está voltando a olhar para a igreja como um organismo que tem respostas. Respostas. Sexta-feira agora haverá uma reunião de pastores na Casa Branca. O governo mais poderoso do mundo convocou uma reunião com pastores. Meu Deus. Na Casa Branca, porque o presidente quer ouvir os líderes, o que eles têm a dizer. Uau. E certamente quer contar com a intercessão, com a oração de todos. Ou seja, Deus fez em questão de dias que o mundo voltasse a olhar para a igreja como um organismo que tem respostas para dar. Porque enquanto a igreja agora está nas ruas, clamando nas praças, nas ruas, nas avenidas, tem vídeos por aí no YouTube, é só procurar, sabe? Transformando sacada de prédios em altares. Enquanto a igreja está fazendo isso, eu pergunto, cadê as outras instituições? Cadê as outras seitas? Cadê as outras religiões? Está todo mundo acuado, todo mundo apavorado, todo mundo escondido, porque é a igreja que tem respostas num momento como esse. Quando tudo está bem, todo mundo tem uma opinião. Mas quando a coisa descamba, quando o perigo vem, quando a tribulação vem, é a igreja que tem respostas. Porque a igreja é feita de um material diferente. A igreja é composta, ela tem ingredientes da glória. E a glória é representada pelo fogo. Se você tentar colocar a igreja no fogo, o que você vai ter são pepitas de ouro. Você está entendendo? Não se destrói a igreja no fogo. Você destrói a igreja no comodismo, você destrói a igreja na apatia do dia a dia. Não adianta tentar destruir a igreja com tribulações, com dores, com angústia, com o que quer que seja, porque de lá sairá pepitas de ouro. Meu Deus. Agora veja bem, o texto que nós lemos, ele nos dá algumas informações que eu acho interessante, é em cima disso que eu queria pensar hoje com vocês, com todos que estão aí assistindo e os que vão assistir posteriormente. Tem uma figura nesse texto que ele é visto de muitas formas por vários pregadores. Mas eu quero apresentar ele hoje de uma forma diferente, que é o nosso querido Uzá. Uzá já foi muito demonizado por causa da história contada aqui. As pessoas olham para essa história com olhares diferentes. E glória a Deus, porque os pregadores são diferentes, então até aí tudo bem. Mas eu queria mostrar o seguinte, que primeiro nós sabemos que a arca do Senhor, ela é um símbolo direto da glória. Quando a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus, numa das batalhas, dos muitos conflitos, né, digamos assim, entre Israel e os filisteus, em 1 Samuel capítulo 4, versículo 5, nós temos a arca sendo levada, e a mulher de Ofni, de um dos filhos de Eli, estava grávida a ponto de dar à luz, era um menino, o que na época era o grande sonho de qualquer mulher casada, era dar à luz a um menino, não é?
Mas aí quando o neném nasceu, a arca tinha acabado de ser tomada pelos filisteus, não é? E aí falaram para ela, alegra-te porque é um menino. E ela disse assim, que me importa? Foi-se a glória de Israel. Ela não diz foi-se a arca, ela diz foi-se a glória. Porque o povo de Israel entendia claramente que a arca era um símbolo direto da glória. Lidar com a arca significava lidar com a glória. Sendo a arca um símbolo direto da glória, o que Deus fez mais do que justo? Deus criou algumas regras de relacionamento com essa glória, com a arca que era o símbolo da glória. Basicamente, a arca ficava oculta dentro do tabernáculo, no Santíssimo Lugar, era uma caixa de madeira, revestida de ouro por dentro e por fora, com uma tampa de ouro puro por cima, não é? E essa arca ficava dentro do Santíssimo Lugar. Apenas uma única pessoa conseguia vê-la uma vez por ano, que era o sumo sacerdote, no chamado Yom Kippur, ou Dia da Expiação. O resto do ano inteiro, essa arca ficava oculta dentro do Santíssimo Lugar. Quando o tabernáculo se movia de lugar, ou quando havia uma batalha que Deus autorizava a levar a arca, ela ia envolto nas cortinas do tabernáculo, de maneira que as pessoas viam a silhueta dela, mas não conseguiam ver a arca em si. Que era mais ou menos um simbolismo de que dentro daquela realidade veterotestamentária, você conseguia ver a silhueta de Cristo, porque a manifestação, a mor da glória é Cristo, né? Ele é o resplendor da sua glória, diz o escritor aos Hebreus no capítulo 1. Ele é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, né? Ele diz, então, as coisas que aconteciam no Velho Testamento, elas eram a silhueta de Cristo. Todos os simbolismos do Velho Testamento apontavam para essa silhueta. Então eles conseguiam ver a silhueta, mas eles não conseguiam ver a coisa real, que é o Cristo encarnado que viria depois, que nós tivemos o privilégio de ver, né? Não ver fisicamente, mas de ver agora através do Novo Testamento toda a sua história, a sua manifestação, e a sua morte sacrificial, ressurreição, ascensão e etc. Então, eles saíam com a arca para qualquer coisa, ela ia toda envolta em cortinas. Era possível ver a silhueta, mas não era possível ver a arca em si. Veja bem, a igreja estava caminhando pelo mesmo caminho. A igreja chegou a um ponto em que a igreja não sabia mais identificar o que era a silhueta e o que era a manifestação real do Senhor. A igreja não sentia mais falta da glória. A igreja aprendeu a copiar a glória. Meu Deus. A igreja aprendeu a copiar a glória. A fazer uma expressão que todo mundo conhece aí, por causa da famosa fake news. A palavra fake, em inglês, quer dizer a falso ou uma cópia, né? Então as pessoas aprenderam a lidar com uma fake glory, com uma glória fake, que pode ser reproduzida pelos nossos talentos, pelas nossas habilidades. Um cara como você, como eu, Diego e outros aí que toca vários instrumentos, canta muito bem e tal, nós corremos um grande risco. Corremos um grande risco de provocar uma ebulição com os nossos talentos, achando que aquilo é a glória. Mas aquilo tem a silhueta, aquilo se parece com a glória, mas ela não produz os efeitos que a glória real produz. Uau! Então, quando a glória se manifestava no tabernáculo, por exemplo, Números capítulo 9, quando a glória se manifestava no tabernáculo, que a glória determinava o movimento da nação. É a glória que determinava quando que a nação acampava e quando que a nação se movia. E quando a glória se manifestava, o que acontece? Só a presença da glória numa nuvem manifestada no arraial fazia com que as sandálias das crianças crescessem nos seus pés. E as roupas não envelhecessem. Eles não tinham como costurar roupas no deserto. Eles não tinham aonde conseguir tecidos novos no deserto. Então o que acontecia? A roupa não envelhecia. As fibras das roupas se conservavam intactas, porque a presença da glória de Deus sobre o tabernáculo irradiava vida por todo o tabernáculo, e aquilo afetava coisas animadas e inanimadas.
Sabe o que é o seu filhinho aí, esse príncipe lindo aí, crescendo e o tênis crescer junto com o pé? Daqui a pouco ele está do seu tamanho, da sua idade, com o mesmo tênis que cresceu no pé dele. Tremendo. Imagina se isso não ia parar no Fantástico, em alguma situação qualquer aí, um domingo espetacular da Record. Isso ia parar em Hollywood, meu filho. No entanto, isso era normal, isso era o dia a dia deles. Eles experimentavam isso simplesmente pelo fato de que, ao invés deles tentarem imitar a glória, eles faziam aquilo que Deus havia ordenado a Moisés para que a glória real estivesse no meio deles. Tá? Então, isso faz uma grande diferença. Nesse caso aqui, da glória, a glória normalmente ficava enclausurada dentro do Santíssimo Lugar. E quando ela saía involucrada, saía envolvida em panos. Sendo assim, a glória, escute bem o que eu vou dizer, que isso aqui agora é crucial. A glória de Deus só se relacionava com pessoas selecionadas. E pessoas que representavam o sistema religioso judaico. Eram os sacerdotes e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote que tinha acesso visual com a arca uma vez por ano. E os coatitas, que é um dos clãs da tribo de Levi, que eram responsáveis por transportar a arca. Eles tinham contato físico com ela, eles não podiam vê-la, mas eles tinham contato físico com a arca. Então a manifestação da glória de Deus estava limitada a um grupo seleto de pessoas que era escolhido por Deus para algo desta natureza. Até então, até esse texto que nós acabamos de ler, e que eu vou explicar agora, a arca de Deus nunca havia estado na casa de pessoas comuns. Porque as pessoas eram incompatíveis com aquilo. Veja bem, para você ter uma ideia da severidade de Deus, em 1 Samuel capítulo 6, versículo 13, logo depois que os filisteus tomaram a arca do Senhor, eles sofreram gravemente com aquilo, então eles decidiram devolver a arca. Devolveram a arca, colocaram a arca num carro, numa carroça com bois e mandaram a arca de volta. A arca chegou num lugar chamado Bet-Semes. Quando a arca chegou desse lugar, todo mundo se alegrou, voltou a arca do Senhor. O povo descuidado, que nunca tinha visto a arca na vida. Pessoas que cresceram ouvindo falar da arca, cresceram vendo a nuvem da glória sobre a tenda, mas nunca viram a arca. De repente estava ali a arca, nua e crua na frente deles. Eles não resistiram. O que eles fizeram? Foram lá levantar a tampa da arca para olhar dentro. Quase todos na vila morreram. Quase 50.000 pessoas. Agora você imagina, tem aí, sei lá, 7, 8 mil mortes de coronavírus no Brasil. Tá esse pânico aí, esse desespero todo. Não, nem você imagina isso. Que num único episódio, morreram 50.000 pessoas só porque abriram a tampa da arca. Ou seja, eles tentaram manusear a glória de Deus sem que eles estivessem autorizados para isso. Aí, diante dessa cena, e agora, eles tomaram uma decisão. Bom, vamos levar para um lugar, o texto diz casa, mas na verdade era um complexo que havia num lugar que pertencia a um homem chamado Abinadab. E esse Abinadab, ele não era um homem comum. Ele fazia parte desse grupo seleto que eu disse, de pessoas que tinham acesso, que eles eram sacerdotes. E um dos seus filhos, chamado Eliasar, foi consagrado especificamente da tribo sacerdotal para cuidar da arca. Então a arca continuava, de novo, restrita a um grupo isolado, um grupo pequeno, fechado de pessoas. Ela fica por 20 anos nesse lugar, até chegar então o dia desse texto que nós acabamos de ler. O dia em que, depois que Saul governou por um período longo, sem sentir falta da arca, porque a arca estava lá guardada na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. Aí, de repente, veio o pessoal, isso é capítulo 7 de 1 Samuel, aí vem, então, Davi toma posse do reino.
Davi terminou de tomar posse, ele falou, agora eu quero trazer de volta a glória de Deus, eu quero trazer a arca de Deus de volta. Aí as pessoas perguntam, já me perguntaram em classe de seminário, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, se ele cometeu tantos erros? Davi cometeu erros que Saul, por exemplo, não cometeu. Saul nunca mandou matar ninguém para ficar com a mulher dele. Saul nunca cometeu os erros em família, por exemplo, que Davi cometeu. No entanto, Saul foi rejeitado por Deus e Davi foi eleito pelo Senhor como homem segundo o seu coração. E as pessoas sempre me perguntam isso nos cursos. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? E eu tenho duas respostas para isso. Número 1, era um homem que se recusava a seguir vivendo ou governando sem a presença da glória de Deus. Uau. O que torna um ministério diferente, inclusive para os pastores novos que estão por aí começando, escute bem, o que torna um ministério diferente não é o prédio, não é os instrumentos que você tem, não é o corpo de obreiros, não são as suas habilidades como indivíduo. O que torna um ministério diferente é a presença da glória de Deus. Aleluia, aleluia. A presença da glória de Deus numa igreja, num ministério, num povo, fará com que as provisões de... Você nunca, se a glória de Deus estiver sobre o seu povo, você raramente vai precisar falar de prosperidade. Você raramente vai precisar falar de provisão, porque a provisão estará lá por si mesma. Uau. A provisão é uma consequência da presença da glória, porque a presença da glória ela é como um radiador, ela irradia vida numa proporção que afeta absolutamente tudo que está à sua volta. Por isto que Deus decidiu fazer o que está fazendo, que é trazer a igreja de volta para o relacionamento interpessoal. Aí o que acontece? Acontece uma cena curiosa. Diz o texto que Davi, ok, vamos transportar a arca de volta. Tinha regras, Deus tem regras. E as regras eram muito interessantes, porque Deus, a tribo de Levi era dividida em 3 clãs, né? Os Gersonitas, os Meraritas e os Coatitas, 3 clãs. Esses 3 clãs, eles tinham responsabilidades dentro do serviço do tabernáculo. Os Gersonitas e os Meraritas eram responsáveis pela estrutura do tabernáculo. A estrutura da obra. Aí o que Deus fez? Deus mandou a capítulo 7, versículo 7 ao 9 de Números, tem esse texto. Deus mandou Moisés dar alguns carros, acho que 3 ou 4, 2 carros para um e 4 carros para o outro com os bois, para Gerson e Merari, porque eles eram responsáveis pela estrutura. Então, o carro aqui e os bois são símbolos de automação, tá? É o que tinha de melhor na época. Hoje tem Lamborghinis e Ferraris, na época eram carros com bois. É o que tinha de mais moderno na época. Então, o que Deus estava dizendo? Estava dizendo, ok, vocês vão lidar com a estrutura da obra, então vocês podem ter carros e bois. Ou seja, não tem problema você automatizar a parte estrutural da obra. Você tem que ter um bom programa de computador, você tem que ter pedaleiras, você tem que ter, sabe, não tem problema. Tudo que é estrutural, tem um bom prédio, boas cadeiras, iluminação, e por aí vai. Aí Deus falou, mas os coatitas, eu não quero que dê a eles nem bois e nem carros, porque eles vão transportar os objetos sagrados, eles vão transportar a arca, a menorá e os objetos sagrados. Então eles têm que levar isso nos ombros. Deus aceita que você automatize a estrutura, mas Deus não aceita que você automatize o culto. Ei! Não automatize o culto. O culto tem que ser nos ombros, tem que ser levado por pessoas. Uau! Coisa tremenda. A glória só funciona se ela estiver envolvida com pessoas. Meu Deus. A glória não se envolve com estruturas, ela se envolve com pessoas. Aí, meu filho, acontece algo muito chocante, porque Davi, mal informado, tenta transportar a arca num carro com bois.
Tá? Aí Davi reúne todo mundo, os escolhidos, vamos transportar a arca de volta para Jerusalém. Vai lá, pega um carro novo, a intenção era boa, com bois para transportar a arca. E ele vai na casa de Abinadab, onde Eleazar cuidava da arca, nesse complexo religioso que tinha lá. Portanto, escute bem, Uzá viveu 20 anos, conviveu com a arca 20 anos e nunca morreu. Como que é possível que no dia que a arca sai para fora da casa para ser transportada, o rapaz morre? Porque Deus queria que nós entendêssemos uma coisa. Uzá, nesse caso, é aqui que vai talvez uma visão um pouco diferente daquilo que as pessoas talvez estão acostumadas a ouvir desse rapaz. Uzá é um tipo de Cristo. Ele é um tipo de Cristo. Uzá é aquele que se sacrifica para proteger a glória, para proteger a integridade da glória. É Cristo. O escritor aos Hebreus disse que ele é a expressa imagem do Senhor. Ele é a expressa imagem da glória. Ele é a glória, ele é a imagem do Deus vivo. Paulo também disse isso em Filipenses. Cristo amava a glória porque ele conhecia a glória. Ele orou no capítulo 17 de João: Pai, glorifica-me agora com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus sabia muito bem da preciosidade da glória. Ele operava debaixo da glória. Por isso que ele dizia: eu não faço coisa alguma sem antes ver o Pai fazer. Basicamente, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu só opero debaixo da glória, porque debaixo da glória tem abundância. Debaixo da glória tem curas, tem milagres, mortos ressuscitam, cegos enxergam. Debaixo da glória pão multiplica. Debaixo da glória tudo acontece. Então Cristo é o protetor da glória. Uzá, ele passa a ser um representante de Cristo, um símbolo de Cristo. É tão curioso isto que a expressão usada no versículo 7, nós estamos em 2 Samuel capítulo 6, a expressão usada no versículo 7, que é a palavra naká, que está dizendo: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu. A palavra ali é naká. É a mesma palavra usada em Isaías 53, quando diz que ele foi reputado como ferido de Deus e oprimido, falando de Jesus. A palavra ali é a mesma, naká. Ou seja, a mesma palavra usada do momento em que Deus fere Uzá, é a mesma palavra usada para Jesus em Isaías 53, quando diz que ele seria ferido de Deus e oprimido. Agora olha a cena, os carros estão indo, a arca em cima, e aí o texto diz assim, verso 4, levando da casa de Abinadab que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante do carro. Aiô era o outro irmão, significa fraternal ou irmandade. Representa eu, você, representa todos. Tá? Ou seja, nós não temos autoridade nós não tínhamos autoridade para proteger a glória. Muitos tentaram, não conseguiram. Até vir Jesus, né? E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumento, de madeira, de faia e tal. Esses são os nossos eventos, os nossos grandes congressos. A gente quer festa, entendeu? Mas com o entendimento que eu tenho hoje eu entendo, hoje eu sei claramente que os valores para Deus são outros, completamente diferentes. Deus tem valores diferentes. E Ele está mostrando isso para a igreja hoje. Aí o texto diz que chegando a ira de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus e a segurou porque os bois a deixavam perder. Então eu termino com isso. Chegando à ira de Nacon, a palavra Nacon significa preparado. Ou seja, foi uma situação preparada por Deus. Uma situação preparada. Assim como Cristo foi preparado por Deus. E na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. Ou seja, um momento preparado por Deus. Cristo veio no momento... Cristo era e é o preparado de Deus, o enviado de Deus, para restaurar a nossa relação com a glória que estava rompida. Aleluia. Estava rompida. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha bem,
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Disse Paulo. Jesus veio para restaurar isso. Aí quando chegou na era do preparado, ou seja, uma situação preparada por Deus, os bois estão tropeçando e deixando a arca pender. O que acontece? Os bois do Velho Testamento, boi no Velho Testamento, representava o sacrifício exatamente do sumo sacerdote ou do sacerdote. Levítico capítulo 9. Dentre todos os sacrifícios, quando o sacerdote ia oferecer um sacrifício por si mesmo, ele oferecia um boi em sacrifício. Ou em algumas versões, bezerro. O que significa que a arca ia cair porque os bois estavam deixando pender. Ou seja, a estrutura religiosa já não estava dando conta mais de manter a glória operando no seu devido lugar. Deus estava expondo a situação, tipologicamente falando, e isso se aplica a nós hoje também. Nós estamos saindo de uma situação que Deus nos colocou, porque Deus queria nos trazer de volta, nos ajudar a resgatar algumas essências. Quantas igrejas por aí grandiosas que se corromperam, quantos pastores ricos, milionários que se corromperam, quantos ministérios que já não sabem mais o que é comunhão com Deus. A glória sacrificada em nome da riqueza, em nome do poder, em nome da influência política. Você está entendendo? Os bois estão tropeçando há tempo. Meu Deus. Meu Deus. Uau. Mas aí acontece uma reviravolta nesse mesmo versículo, que é o fim da minha palavra. Quando os bois estão deixando a arca pender, imagina se Uzá não levasse a mão e amparasse a arca, que é o que Cristo fez. Cristo amparou a glória de Deus. Cristo restaurou o mover da glória entre nós. Quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque a arca agora não precisava mais ficar confinada dentro do templo, porque Cristo restaurou aquela situação. Aleluia. É o tipo de Cristo. Lembra de Bet-Semes, que quando eles abriram a tampa da arca, 50 mil morreram. O que você acha agora, usando o bom senso, que teria acontecido se essa arca tivesse caído de cima desse carro? Se ela terminasse de pender e caísse de cima do carro, o que você acha que teria acontecido naquele lugar, quando aquela arca caísse no chão, a tampa voasse longe, a arca caísse no chão, a glória de Deus despencando no chão, na hora que aquela tampa abrisse, aquela arca fosse exposta, as tábuas da lei dentro da arca exposta, o que teria acontecido com Davi, com todos aqueles maiorais e capitães e todo aquele grupo? O que teria acontecido com todos? O mesmo que aconteceu em Bet-Semes. Então, para poupar a vida de todos, Uzá levou a mão na arca e sacrificou a si mesmo para proteger a glória e para proteger todos aqueles que seriam mortos por estarem lidando ilicitamente com a glória. Uau. Entendeu? Tremendo. Só que o que me interessa agora é isto. Essa história toda eu contei por causa disto. Quando Uzá leva a mão na arca, ele morre, Deus o fere, como feriu Jesus. Deus fere Uzá, ele morre. Coisa tremenda. E no momento em que ele morreu, olha bem, acontece algo que nunca tinha acontecido antes. A partir do momento que Uzá morreu, o que acontece? E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a casa de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Pela primeira vez na vida, após a morte de Uzá, a glória agora estava pronta para interagir com pessoas comuns. Pela primeira vez na história, a arca iria para dentro da casa de uma pessoa comum. Então escute o que eu vou dizer agora. A morte do Senhor Jesus, que está acontecendo hoje com a igreja. Agora mesmo nós estamos tendo aqui um culto no lar. Você na sua casa, eu na minha. Centenas de pessoas por aí afora conectadas em suas casas, com a presença da glória de Deus. Aqui é onde eu estou, aí onde você está, e a presença da glória de Deus em cada casa que está conectada nesse exato momento. Aleluia. A presença da glória de Deus nas nossas casas só é possível por causa do sacrifício de Jesus.
Sem a morte de Uzá, a arca nunca teria entrado na casa de um homem comum chamado Obed-Edom ou Geteu, que, by the way, não dá tempo de eu explicar. Geteu, porque ele era de Gate, ele era de origem filisteia, por sinal. Obed-Edom era filisteu, Geteu de Gate, que foi absorvido na cultura de Israel. Então, não só a arca estava indo pela primeira vez para uma casa comum, mas ela estava indo para a casa de um gentio. E isto só aconteceu após a morte de Uzá. Uzá leva a mão, Uzá significa força. O nome significa força. Ele leva a mão, ampara a arca para ela não cair do carro, porque os bois, o sistema, a estrutura, a liderança falhou no transporte da glória. E ele vai lá e impede que a glória seja profanada, impede que a glória, que a arca caia no chão e sacrifica sua vida por causa disso. Por causa da sua morte. Agora a arca está pronta para habitar nos lares, nas casas. Meu Deus. Então eu termino dizendo o seguinte: esse momento que nós estamos vivendo precisa ser valorizado pela igreja. Jesus está mostrando para todos nós que a igreja, ela continua sendo igreja com um templo de mármore ou com templo nenhum. A igreja continua poderosa com um violão de R$5.000 ou com um violão de R$300. A igreja continua poderosa com cadeiras de estofado ou cadeiras de dobrar ou sentando no chão. A igreja continua poderosa por causa da glória de Deus que habita entre nós, oferecida pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse sacrifício não foi um sacrifício apenas para levar pessoas para o céu. Ele foi um sacrifício oferecido para que a relação nossa com a glória fosse restaurada, e nós estamos desperdiçando isso. Ah, meu Deus. Meu Deus. A igreja estava desperdiçando isto. Havia tanto interesse antes que Deus resolveu dizer: basta então, chega. Eu preciso que vocês voltem a ser igreja. Eu preciso que vocês me reencontrem dentro de suas casas. E é o que está acontecendo. Isso vai durar enquanto Ele quiser, enquanto Ele desejar. E quando a igreja voltar, meu filho, se prepare, porque é o que Deus tem me mandado profetizar aqui. Se prepare quando a igreja voltar a reunir. Porque se já estava boa, eu tenho visto aí as fotos, os vídeos aí de vocês, coisa linda, como que essa igreja tem crescido em pouco tempo. Mas se prepare, porque a igreja vai voltar dessa vez. Olha bem, pela primeira vez em séculos, a igreja não virá de suas casas para receber algo no templo, mas ela virá tão cheia de suas casas que elas vão derramar isso no templo. Aleluia! Glória a Deus! O povo, a igreja real, que é o povo, virá transbordando de suas casas. Que coisa E tremenda. quando nós congregarmos, voltarmos a congregar, isso tudo vai transbordar. Oh, meu Deus. Naquilo que a Bíblia chama de, nas nossas celebrações, nos nossos encontros de celebração. Porque Deus está restaurando a igreja por dentro, de dentro para fora. Ele está começando a restaurar a igreja na sua base, e a base da igreja é a família. Ele está restaurando ela de dentro para fora. Para que voltemos a experimentar novamente esta relação com a glória, que nos provê tudo o que nós precisamos, provê tudo o que precisamos. Nada nos falta quando a glória de Deus está presente. Deus abençoe vocês, Deus abençoe você, Deus abençoe seu ministério, aqueles que estiverem ouvindo, obreiros, pastores, seja lá quem for, Deus abençoe vocês, fiquem firmes, Deus está no controle, existe um único trono no universo, e o nosso Deus está sentado sobre ele continua governando. Meu Deus, que coisa tremenda. Uau! Rapaz, eu preciso compartilhar com o máximo de pessoas que eu puder essa live que vai ficar salva 24 horas. Que palavra tremenda, tio. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado. Nós cremos nisso. Nós estamos debaixo da palavra. No momento, Deus tem falado em nosso coração
que é maior do que eu pensava, é maior do que eu pensava. E essa frase veio em determinado culto, em uma reunião na igreja, em que durante a ministração da palavra veio essa inspiração do Espírito e dizer, é maior do que eu pensava. E quando nós começamos a igreja, há 10 meses atrás, abril, vai fazer 11 meses ainda, começamos a igreja ainda com 27 a 28 pessoas, eu não me lembro. E agora, depois de 11 meses, caminhando para 170, nós estávamos em um franco crescimento. Estávamos em um ritmo impressionante, em que Deus realmente escolheu nos abençoar. E essa pausa, esse stop que veio para a igreja no mundo inteiro, e propriamente dito para nós, surpreendentemente não veio com temor. Surpreendentemente não veio com medo, mas veio com uma apropriação de uma certeza tão grande que em momentos de improbabilidades em que nós de fato firmamos nossas vidas, sabe? Assim como o falecimento de Lázaro, quando ele ainda estava enfermo, suas irmãs foram até Jesus para falar e pedir um auxílio, falar, Senhor, ajude-nos, ele em poucos dias vai morrer. E ele vira para elas e fala, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Só que dias depois ele morre. Dias depois ele morre, sabe? E nós estamos vivendo um cenário parecido como esse. Se prepara, é maior do que vocês pensavam. Se prepara, é o melhor ano da vida de vocês. E daqui a pouco acontece isso. E é o cenário propício para, de fato, a gente duvidar da palavra de Deus. Sabe? E assim como aconteceu naquele cenário com Lázaro saindo para fora, Lázaro ressuscitando, exatamente após o período que o povo de Israel acreditava que o Espírito estava vivo, ou seja, não tinha como ter dúvida que era a palavra de Jesus que estava trazendo aquele morto para a vida novamente. A gente recebe essa palavra sua hoje, tio, e se apropria disso para entender se é maior do que nós pensávamos. É exatamente nesse cenário de improbabilidade que nós vamos experimentar algo extraordinário que nos foi prometido. Não tenho dúvida. Eu estou tremendo. Olha bem, eu estive na Califórnia no início de março, dia 2 de março. Deus me mandou ir à Califórnia para um tempo de consagração na conhecida Rua Azusa. Rua Azusa é o lugar onde aconteceu o maior avivamento dos últimos séculos, né? Em 1906 aconteceu esse avivamento lá, de 1906 a 1936, um avivamento o maior de todos, de onde saíram todas as igrejas pentecostais que nós conhecemos hoje. Saíram desse avivamento. Deus me mandou nesse lugar orar, por um tempo passei lá 3 dias orando a Deus, e aí, num desses dias, o Senhor me mostrou algo. O Senhor falou comigo. Eu tive uma experiência lá com os corvos, que eu não vou contar agora a experiência em si, mas nessa experiência Deus falou comigo. Leia o que aconteceu com Elias, depois que os corvos o deixaram. Porque assim será o meu mover. Deus falou comigo isto, começo de março. A prova é que eu tenho um vídeo gravado aí no meu canal, no YouTube. Eu tenho um vídeo gravado, porque quando eu voltei, eu preguei uma mensagem, eu contei a experiência. Portanto, antes dessa clausura que nós estamos vivendo agora. Então, tem provas do que eu estou dizendo. E aí eu fui ler o texto. E aí Deus falou comigo. Queria começar a se mover a partir das casas, porque quando os corvos deixam Elias, Elias vai para a casa da viúva de Sarepta. E o milagre lá aconteceu assim. Ele fala para a mulher, entra na tua casa e fecha a tua porta. Pega lá os vasos emprestados, entra na tua casa e fecha a tua porta. E Deus falou comigo, eu vou começar o mover do meu espírito assim. Falou isso comigo na Califórnia, no início de março. Uau.
Eu preguei no primeiro domingo de março aqui na nossa igreja, preguei sobre isso. Eu preguei 3 mensagens numa série, dizendo: o tempo da viúva chegou. 3 mensagens, explicando como que Deus tinha me mostrado que ele ia começar um mover pelas casas. Coisa tremenda. 2 domingos depois, travaram tudo no mundo inteiro, não podia mais reunir, as famílias todas trancadas em suas casas, e a gente começou a fazer cultos online. Já fiz agora o 3º culto online domingo passado, e vamos continuar aí, todo dia uma live, ministrando, orando, porque Deus falou comigo: bombardeia os ares, não se acomode, bombardeia os ares. E aí eu decidi fazer todos os dias uma live às 8 p.m. aqui, daqui a pouco eu estou correndo aqui para a minha live, 8 p.m., a minha no YouTube, aliás, YouTube e Facebook, e aí as coisas começaram a acontecer assim, e Deus me falou um mês antes. Meu Deus. E está acontecendo exatamente isso que o Senhor me falou em março. Glória a Deus. Tio. Então o que está vindo aí é muito grande. Todo aquele que é honesto, que é sincero, que clama a Deus, que ora, que jejua, que busca a Deus, se prepara, porque pega vaso emprestado com os vizinhos, porque o que está vindo aí é muito grande, você não tem vasilha suficiente para acumular. Eu estou me preparando aqui já para receber os comentários dos inbox, pedindo o seu retorno o quanto antes aqui no Instagram da Resgate Barra, viu? Hoje a tecnologia nos dá essa grata oportunidade de ter Amém. Você ministrando para nós, e é um presente muito grande. Amém. Nós temos 1 minuto e 37 segundos. Eu quero deixar aqui para você que está aqui na nossa live assistindo, o canal do pastor Jefferson Neto, é o seu próprio nome, né, tio? Jefferson Neto. No Instagram? Não, no YouTube. No YouTube é só colocar Vem Pensar TV, que aparece o canal. Ótimo. Vem Pensar TV. Uma série de mensagens para você ser edificado. Se inscreva, aproveite essa oportunidade. Tio, obrigado por essa grata honra de ouvir essa palavra tão poderosa nessa noite. E se prepara que eu vou bombardear o seu WhatsApp para marcar a próxima data agora. Vai ser um prazer. Deus te abençoe, tá? Muito orgulhoso de você. Deus te abençoe. Um beijão aí no meu irmão Josemar e na minha super irmã Nini. Beijo grande, a gente ama você, viu? Amém. E eu vou estar ao vivo agora no YouTube às 8, às 9 aí para vocês, 8 aqui para mim. Ótimo. Quem quiser acompanhar, eu vou estar lá com o pastor Valmir aí do Brasil. Aliás, pastor Wagner da Califórnia. Amém. Um abraço. Vou correr para lá daqui a pouco. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Queridos, você seja edificado por essa palavra. Essa live vai ficar aqui 24 horas. Meu amigo, manda para o máximo de pessoas que você puder. Escuta de novo, escuta 3, 4 vezes, porque foi algo tremendo da parte do Senhor. Deus abençoe vocês, Resgate Barra. É maior do que eu pensava.